Meus amados irmãos, neste momento nós vamos fazer, com a ajuda de Deus, uma meditação sobre o significado da vinda de Jesus a este mundo. O capítulo de número 2 da carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses. Os irmãos sabem que a Bíblia, ela é teológica, mas é uma teologia que leva à prática. A teologia só é válida se essa teologia influenciar o nosso dia a dia. Se a gente só crê nos dogmas, se a gente só crê no credo, na declaração de fé, mas se essa declaração de fé não modificar, não melhorar a nossa vida, essa declaração de fé ela é vã. E o apóstolo São Paulo, ele está aqui no capítulo 2, resolvendo problemas que havia na igreja de Filipos. Havia grupos, havia choques, havia irmãs com dificuldades umas com as outras, e era uma das melhores igrejas, irmãos, viu? Não era de Corinto, não, era a igreja de Filipos, uma igreja boa, uma igreja amável, uma igreja tratável, uma igreja generosa, mas tinha problema, porque só não vai ter problema no céu. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E Paulo, ele manda que aqueles irmãos, eles sejam humildes. Ele manda que aqueles irmãos abram mão dos seus direitos, abram mão das suas prerrogativas. E quem é que ele toma, por exemplo? Quem é que ele toma, por exemplo, para doutrinar aquela igreja? Ele toma a pessoa bendita de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí ele vai entrar numa teologia profunda. Ele vai entrar numa teologia do que nós, glória a Deus, ele vai entrar numa teologia da humilhação de Cristo, como exemplo para os cristãos. Glória a Deus. Ele diz, de sorte, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em quem, meus amados irmãos? Em Cristo Jesus. Agora observe, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Meus amados irmãos, Paulo, ele disse que os crentes imitassem Jesus, que os crentes tivessem o mesmo sentimento de Cristo. Ele agora volta para a eternidade, ele agora volta para as eras eternas, se é que podemos assim chamar. E ele diz, olha, Jesus sendo, glória a Deus, Jesus sendo em forma de Deus. Irmão, isso aqui que Paulo disse é muito profundo, é uma revelação muito, muito profunda, porque a palavra sendo, no Novo Testamento grego, os irmãos que entendem grego dizem que esta palavra, ela descreve aquilo que é essencial e que não pode ser mudado. Quando Paulo disse que Jesus sendo em forma de Deus, ele estava dizendo que Jesus, ele tem a essência, ele é de uma forma que não pode ser mudado. Ele é Deus, ele sendo, louvado seja o nome do Senhor. E também aqui Paulo usa outra palavra. Paulo usa sendo em forma de Deus. Essa palavra forma, no grego, ela tem... No português é uma só, mas no grego do Novo Testamento são duas palavras parecidas, porém diferentes: morfê e esquema. Morfê, quando Paulo usa forma aqui, ele está dizendo morfê na língua grega. E a língua grega morfê é uma forma essencial de algo que jamais se altera. Aleluia! Sendo em forma de Deus, quer dizer morfê, algo essencial que jamais se altera. Ele nunca poderia e nem pode deixar de ser Deus. Ele nunca poderia e nem pode deixar a essência divina. Por isso que mesmo que ele se encarnou, ele não deixou de ser Deus, porque no grego está dizendo que ele tem a essência de Deus. Ele tem a forma de Deus inalterável. Se eu fosse você, eu daria glória a Jesus.
Aleluia. Existe uma seita que anda de porta em porta e eles teimam que Jesus não é Deus. Eles são arianos, da doutrina de Ario, presbítero de Alexandria do século IV. Eles dizem que Jesus não é da mesma essência do Pai. Eles dizem que Jesus não é da essência divina. Jesus é um anjo especial. Jesus é uma criatura especial. Mas não é isso que Paulo nos diz. Não é isso que o Espírito Santo nos diz. O Espírito Santo diz que ele, sendo em forma de Deus, em forma essencial, em forma inalterável, quantos podem dar glória ao nome desse Jesus Cristo? Em sendo em forma de Deus, aleluia. A outra palavra forma, que não é morfê, mas é esquema, que ele vai usar mais na frente, é aquela palavra que quer dizer forma externa, que pode mudar de tempo em tempo, de acordo com a circunstância. Por exemplo, o homem interior, ele não muda. Quem muda é o homem exterior. Por exemplo, você é Maria, você é João, mas você, quando era criança, era de um jeito. Já era Maria, mas era um bebezinho. Depois você virou criança da primeira fase, da segunda fase, da terceira fase, você foi crescendo. Depois você virou adolescente, depois virou um jovem, uma jovem. Depois você virou um senhor já maduro, e depois madureceu demais, e hoje está nessa situação. Glória a Jesus para sempre. Então, meus amados irmãos, o que é isso? Já não é morfê, é esquema. É a mesma pessoa, é a mesma essência, mas uma essência que muda. Mas quando se trata de Jesus, ele diz que Jesus, sendo em forma morfê, em forma inalterável de Deus, bendito seja o nome de Jesus para sempre. É por isso que a igreja pode dar glória a Jesus. É por isso que a igreja pode dizer glória a Jesus, do mesmo jeito que diz glória a Deus, porque Jesus, ele é morfê, ele é da essência da divindade. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados irmãos, mas o que foi que aconteceu com esse Jesus que é Deus, esse Jesus que não foi criado, esse Jesus que existe desde a eternidade com o Pai, esse Jesus que é criador junto com o Pai e com o Espírito Santo? O que foi que aconteceu com ele para salvar a humanidade? O que foi que aconteceu com esse Jesus para vir entrar na história e redimir a humanidade? Meus amados irmãos, o apóstolo São Paulo disse que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus, tudo termina na glória de Deus. Até o pecado de Adão, irmão. O pecado de Adão foi uma tragédia, mas Deus só permitiu que Adão pecasse, porque aquele pecado ia redundar na glória de Deus. Olhe para cá, se Adão não tivesse pecado, Jesus nunca ia descer do céu para se transformar em carne. Jesus nunca iria descer do céu para mostrar a face de Deus, para se fazer carne, para viver entre os homens, para mostrar quem é Deus aqui na terra. Nós seríamos crentes em Deus, mas não seria como nós somos hoje, porque o Filho de Deus não se encarnaria. O pecado de Adão causou um mal tão grande que foi preciso o Filho de Deus descer. Foi preciso o Filho de Deus se fazer carne. Louvado seja Deus. Então, por isso que tem uma oração antiga, na igreja antiga, que dizia assim: ó bendita culpa, se referindo ao pecado de Adão, ó bendita culpa que nos mereceu um tão grande Redentor. Como é que uma culpa pode ser bendita? Por quê? Porque trouxe Cristo. Se não fosse o pecado de Adão, Jesus nunca teria se feito carne. Louvado seja Deus para sempre. Mas o pecado de Adão fez Jesus descer, fez Jesus vir à terra, fez Jesus se fazer carne no ventre da Virgem Maria. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí a Bíblia diz, irmão, que ele sendo Deus, ele sendo em forma, em morfê, em essência, Deus, mas a Bíblia disse, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Pastor, o que significa essa palavra? Essa palavra usurpação, ela no grego
é arpagamos, que significa agarrar-se com força, aferrar-se, não querer largar. A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, mas ele não se pegou a isso, ele não se pegou a essa prerrogativa que era um direito dele. Aleluia, ele era, mas ele não se apegou. Ele tinha direito, mas ele não se agarrou. Ele tinha tudo para não vir, mas ele abriu mão daquilo que ele tinha. Louvado seja Deus, preste atenção. Ele não abriu mão da divindade, ele abriu mão das prerrogativas, porque ele não pode deixar de ser Deus, mesmo feito carne, mas ele não pode deixar de ser Deus. Mas ele abriu mão, ele não se aferrou, ele não se agarrou, ele não ficou pegado com força aquilo que ele tinha, mas ele abriu mão. Louvado seja Deus para sempre. Ele não aferrou-se, ele não se pegou com aquilo que era seu direito. Louvado seja Deus, mas para o bem da humanidade. Aleluia, ele abriu mão não da sua divindade, mas das glórias que a condição divina lhe dava. Aleluia, ele abriu mão, ele disse: Pai, eu abro mão, eu sou Deus, eu sou eterno, eu não preciso virar carne, eu não preciso me humilhar, eu não preciso ir para a cruz, eu não tenho necessidade disso, mas Pai, por amor a eles, para resgatá-los, para pagar o preço da redenção dessa humanidade, eu abro mão dessas prerrogativas. Louvado seja Deus. Ele não abriu mão da divindade, ele abriu mão das prerrogativas. Ele não se aferrou, ele não usurpou, como diz no grego, ele não pegou com força aquilo que era dele. Louvado seja Deus. É isso que Paulo diz aos crentes: vocês abram mão, assim como Jesus abriu mão, abram mão. Assim como Jesus cedeu, vocês cedam. Assim como Jesus abriu mão dos seus direitos, Paulo diz para aqueles crentes: abram mão dos direitos de vocês também. Aleluia, louvado seja Deus para sempre. Meus amados irmãos, foi o contrário de Lúcifer. Vocês estão lembrados de Lúcifer? Lúcifer, além de segurar o que Deus deu, ainda queria mais. Aleluia. Os irmãos sabem que Lúcifer, ele era um querubim ungido, ele era cheio de glória, ele era cheio de majestade. Não vai dar tempo de pregar sobre ele, mas toda igreja sabe que ele era um querubim, mas ele achou pouco. Ele, além de não abrir mão do que era dado para ele, ele ainda quis mais. Glória a Deus. Veja aí Isaías 14:14. Por favor, eu gostaria que o irmão pegasse o microfone para ler esse versículo. Isaías, olha o que foi que ele disse, irmão. Além do que Deus deu a ele, além das prerrogativas que ele tinha, ele quis mais. Por favor, leia aí 14:14 do profeta Isaías. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha, irmãos amados, ele achou pouco e queria mais. Jesus tinha tudo e abriu mão. Veja o contraste, veja o paradoxo entre Jesus e Lúcifer. Jesus era Deus e abriu mão das prerrogativas para salvar a humanidade. E Lúcifer achou pouco que tinha e disse: eu quero ser semelhante ao Altíssimo, eu quero as prerrogativas do Altíssimo, eu quero subir, eu quero mais. Jesus tinha e abriu mão, e Lúcifer queria mais do que o que era. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite, meus amados irmãos. Observe, glória a Deus, outra criatura que também foi enganada foi nosso pai Adão. Nosso pai Adão, Deus criou com tanta glória, com tanta beleza, com tanta graça, mas ele achou pouco. Gênesis 3:5 tem uma revelação também para nós. O nosso pai Adão Lúcifer foi o contrário de Jesus, e nosso pai Adão também foi o contrário de Jesus. Olha o que foi que o diabo disse a Adão, e Adão acreditou. Por favor, veja aí, 1, 2, 3. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Veja só, a tentação de Adão foi ser como quem, meus amados irmãos?
como Deus. Lúcifer queria ser semelhante a Deus e Adão também. Veja o contrário, glória a Deus. Lúcifer queria subir para ser igual a Deus. Adão também, o diabo colocou na cabeça dele que se ele comesse daquele fruto, ele também seria semelhante a Deus. Ele seria igual a Deus. Ele teria as prerrogativas divinas. Enquanto Lúcifer e o homem quer subir, Jesus abre mão das suas prerrogativas para descer. Se eu fosse você, eu daria glória a este Jesus, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Lúcifer e Adão quiseram ser Deus. Lúcifer e Adão quiseram as prerrogativas divinas. E Jesus disse: não, eu abro mão, eu não me apego, eu não me aferro, eu abro mão das minhas prerrogativas e desço para salvar a humanidade. Aleluia, louvado seja Deus para sempre, irmãos. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus aniquilou-se a si mesmo. Eu gostaria que você colocasse na tela o versículo 7 deste texto. Glória a Deus, isso fala do Natal. Isso fala o que foi que aconteceu no Natal. A profundeza do Natal está aqui em Filipenses. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, por favor, leia para me ajudar. Aleluia, glória a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Somente até aí. Mas aniquilou-se a si mesmo. Meus amados irmãos, os irmãos sabem que uma tradução para uma outra língua é muito difícil. E por isso que existem várias versões, porque cada versão clareia mais. Cada versão você lê na atualizada, você lê na corrigida, você lê na Bíblia NVT, na NVI. Por que tantas versões? É para tentar clarear mais o sentido do texto. Glória a Deus. Mas o bom são aqueles irmãos que conhecem o grego. Eu não conheço bem o grego, mas eu vou consultá-los. Eu pergunto para eles e eles me respondem. Eu perguntei para eles o que significa a palavra aniquilou-se. O texto diz que Jesus aniquilou-se a si mesmo. E eu fui procurar os irmãos que entendem do grego, e eles me disseram que no grego a palavra aniquilou-se é kenon. Kenon significa esvaziar-se. Aleluia. Significa tirar algo de um recipiente até que ele fique vazio. Glória a Deus. É como se eu pegasse essa água, este copo está cheio d'água, e eu derramasse essa água e o copo ficasse o quê, meus amados irmãos? Vazio. É isso que significa a palavra aniquilou-se no grego. Aniquilou-se quer dizer esvaziou-se. Oh, que Jesus maravilhoso. Irmão, quem é que quer se esvaziar? A gente sempre quer mais. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Quanto mais a gente é, mais a gente quer ser mais. Foi o problema de Lúcifer, foi o problema de Adão, e o nosso Jesus, para nos salvar, ele esvaziou-se. Aleluia. Keno no grego quer dizer esvaziou-se, abriu mão. Glória a Deus. Quando ele estava lá no céu, ele era adorado, ele era glorificado, ele de lá contemplava o cosmos, de lá ele era servido pelos anjos, de lá ele mantinha tudo. É onisciente, onipotente, onipresente. Louvado seja Deus. Ele lá vivia sem problema nenhum, mas ele esvaziou-se. Ele pegou tudo isso, glória a Deus, e por um pouco de tempo ele disse: eu vou esvaziar, eu vou deixar aqui de lado para salvar a humanidade. Para ele salvar a humanidade, irmão, ele tinha que ser Deus, mas ele tinha que ser homem. É o maior mistério que possa existir. É o mistério da encarnação. Por isso que Paulo disse: grande é o mistério da piedade. A nossa mente finita não entende como é que ele é Deus e é homem ao mesmo tempo. Como é que ele é divino e ao mesmo tempo é humano. Como é que ele é ilimitado, mas ao mesmo tempo limitou-se. Louvado seja Deus. Não dá para entender, mas dá para aceitar pela fé. Louvado seja Deus. Ele aniquilou-se, esvaziou-se. Por aquele velho hino que a gente cantava desde a nossa adolescência: deixou o esplendor de quê, meus amados irmãos?
da sua glória. Ele esvaziou-se, aniquilou-se, como diz a versão corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil. Glória a Deus, ele deixou a glória, ele deixou a majestade. Louvado seja Deus, ele deixou. Você vê em João 17:5, quando ele estava na terra, por favor, para que nossa mente clareie o que foi que aconteceu com Jesus. Por favor, leia aí, na encarnação, quando ele se fez carne, quando ele desceu no ventre da Virgem, olha o que foi que aconteceu com ele. Por favor, glória a Deus. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha aí, irmãos, Jesus orando quando ele vai para a cruz, na sua oração sacerdotal, ele pede que o Pai lhe devolva a glória, ele pede que o Pai devolva aquilo do qual ele se esvaziou. Aleluia. Ele diz: Pai, glorifica-me junto a ti, com aquela mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aleluia. Ele pede ao Pai: Pai, devolva-me aquela glória. Eu me esvaziei, eu abri mão. Glória a Deus, eu cedi para salvar a humanidade, eu cedi para me tornar carne, eu cedi para me tornar homem. Mas eu quero, Pai, que o Senhor, depois que eu cumprir a minha missão, o Senhor me restitua. O Senhor me restitua aquela glória, o Senhor me devolva aquela glória. E ele hoje, ele já recebeu de volta, igreja? Quem crê que ele já recebeu de volta tudo, dê um glória para ele mais forte neste Natal. Aleluia, louvado seja Deus. Se Pai, glorifica-me junto a ti, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus não foi criado, ele é antes que existisse qualquer coisa. Ele é criador e não criatura, junto com o Pai e o Espírito Santo. E ele agora esvaziou-se. Por isso que ele pede ao Pai na oração sacerdotal, na véspera de ser crucificado, ele diz: Pai, eu vou morrer, eu vou pagar o preço, mas eu quero que o Senhor me devolva. Eu me esvaziei, mas eu quero que o Senhor me devolva. O Senhor me restitua aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Irmão, ele esvaziou-se da sua riqueza, ele esvaziou-se, irmão, glória a Deus. Observe segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 9. Vamos ver de que foi que Jesus se esvaziou, de que foi que ele aniquilou-se, como diz a versão corrigida. Parece-me que a atualizada antiga dizia esvaziou-se. É mais forte essa outra palavra. Por favor, leia aí, em nome de Jesus. Aleluia. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Olha, volta o texto, por favor, que coisa linda. Por Paulo escrevendo aos Coríntios, ele dizia: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, fez o que, meus amados irmãos? Pobre. Aleluia. Jesus veio pobre, irmão, por amor de vós, por amor de mim, por amor de você, por amor da humanidade. A Bíblia diz que ele se fez pobre. Ele nasceu onde, meus irmãos amados? Hoje é Natal, louvado seja Deus. Se nós formos voltar nossa mente, nós vamos ver a criança no berço de ouro. É assim, meus amados irmãos. Nós vamos ver o bebê em o que, meus irmãos? Manjedoura. O que é uma manjedoura? É um coxo, ou de pedra ou de madeira, geralmente de madeira, onde colocava feno, onde colocava capim, para que os animais comessem. Porque ele era rico, irmãos, mas ele abriu mão, ele esvaziou-se, se fez pobre. Louvado seja Deus. Nasceu de uma virgem pobre, foi gerado numa aldeia pobre, um pai pobre, embora que pai putativo, porque José não era o pai biológico, ele foi apenas o pai adotivo de Jesus. Pai putativo, porque as pessoas pensavam que ele era o pai, mas ele apenas cuidou de Maria e apenas cuidou de Jesus, mas ele não era o pai biológico. Louvado seja Deus. Uma mãe pobre, um pai pobre, um lugar pobre para ser gerado, um lugar pobre para nascer. Louvado seja Deus. Não tinha nada. Ele disse: as aves têm os seus ninhos e as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Louvado seja Deus. Imagina, irmão, um Deus eterno, um Deus todo poderoso, o Deus criador do céu e da terra, pobre
pobre aqui na terra. Foi isso que a Bíblia diz que ele esvaziou-se. A Bíblia diz no grego kenon quer dizer esvaziou-se, tirou tudo o que tinha, abriu mão do que tinha. Bendito seja o nome do Senhor. Para pregar, ele não tinha um púlpito. Hoje a gente tem um púlpito de vidro, tem um púlpito de mármore, tem um púlpito de madeira. Mas qual foi o púlpito de Jesus? O barco de Pedro. Aleluia. A Bíblia diz em Lucas 5 que quando ele queria pregar, ele escolheu o barco de Pedro e subiu na popa do barco, na proa do barco, melhor dizendo, e pregou para a multidão. Aleluia. Não tinha um atril, não tinha uma tribuna bem trabalhada. Hoje a gente vê nas igrejas, aqui no Brasil o povo não liga muito, mas na Europa os púlpitos são as coisas mais lindas, trabalhadas de madeira. Louvado seja Deus. Mas ele não teve direito a um púlpito trabalhado. O púlpito dele era a proa do barco de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele, sendo rico, se fez pobre. Para entrar em Jerusalém foi preciso tomar um jumento emprestado. A pessoa não tem nem um jumento, irmão. Glória a Deus. Eu perguntei quanto era um jumento no sertão. Um tempo desse era R$50. Glória a Deus. E não achava quem comprasse. Louvado seja o nome do Senhor, pois nem um jumento o Senhor Jesus tinha. Glória a Deus. Foi preciso pedir um jumento emprestado para entrar em Jerusalém. Glória a Deus. Para celebrar a ceia foi preciso pedir um cenáculo emprestado. Louvado seja Deus. Para ser sepultado foi preciso um túmulo, o que, meus amados irmãos? Emprestado, porque o túmulo era de José de Arimateia. Por isso que Paulo disse: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico fez-se pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vocês ficassem ricos. Bendito seja o nome do Senhor na noite deste dia. É isso que significa Natal. É isso que significa a encarnação do Verbo. É isso que significa, louvado seja Deus, o Natal de Jesus tem essas implicações. Aleluia. Mas aí a palavra do Senhor diz no versículo 8, por favor que seja posta na tela, posto na tela o versículo 8, por gentileza leia. E achando o achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E achado na forma de servo. Aleluia. O Senhor dos senhores, para salvar a humanidade, agora vira o que, irmãos? Se transforma em que, irmãos? Servo. Glória a Deus. Achado na forma de servo. Glória a Deus. Tornou-se semelhante aos homens, do mesmo jeito dos homens, com carne, com ossos, com cabelos, com cansaço. Louvado seja Deus. A única coisa que ele não foi semelhante a nós foi no pecado. Porque ele não era filho de Adão. Ele não foi gerado por obra de José. Ele foi gerado por obra e graça. O corpo de Jesus foi preparado por obra e graça do Espírito Santo. Você pode dizer glória a Deus por isso, meus irmãos. Aleluia. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui na palavra do Senhor que ele assumiu a forma de homem e assumiu a forma de servo. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele deixou de ser das prerrogativas da sua glória para ser um servo. Irmão, ele foi servo de todo mundo. Todo mundo que buscava o Senhor Jesus, ele atendia. Ele atendeu Zaqueu, ele atendeu o cego de Jericó, ele atendeu a viúva de Naim, ele atendeu a mulher pecadora que ia ser apedrejada, ele atendeu a desprezada e miserável samaritana. Louvado seja o nome do Senhor. Ele atendeu os famintos, ele atendeu aos tristes. Ele foi na casa de Lázaro, quando as irmãs de Lázaro mandaram chamar, porque Lázaro tinha morrido. Eita servo, era só dizer vem, ele vem. Era só dizer vai, ele vai. Louvado seja Deus. Vai acudir a viúva de Naim, ele ia. Vai acudir o cego de Jericó, ele ia. Vai atender o pecador Zaqueu, ele ia. Vai atender a mulher adúltera que está para ser apedrejada, ele ia. Louvado seja Deus.
tudo que chamavam ele, toda a missão que o Pai lhe dava, ele ia. Por quê? Porque ele tornou-se servo. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus para sempre. E a Bíblia diz que ele tornou-se semelhante aos homens. Ele tinha sentimento humano, ele tinha suor, ele tinha lágrima, ele comia. Louvado seja Deus, ele cansava, ele dormia. Toda coisa da essência da natureza humana, o Senhor Jesus teve aqui na terra. Louvado seja Deus para sempre. Mas, irmãos amados, o mais pesado não foi isso. O mais pesado ainda está para chegar. Louvado seja Deus para sempre. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. É impossível separar o Natal do Calvário. É impossível separar o Natal. É impossível separar a manjedoura da cruz. Não tem como separar. Fala na manjedoura, mas termina no Calvário. Termina lá no Gólgota. Bendito seja o nome do Senhor. O mais pesado não foi isso que nós falamos. Tudo isso foi pesado para Jesus, mas o mais pesado, irmãos, foi o versículo 8º. Eu gostaria, por favor, que lesse o versículo 8º. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ah, meus irmãos, o ápice aí. Aleluia, o ápice do despojamento de Jesus, o ápice do esvaziamento de Jesus, foi que ele tinha que ir ao Calvário. Se ele tivesse despojado, se ele tivesse se esvaziado, mas não tivesse morrido, a obra não seria completa. Se ele não tivesse morrido, a obra não teria sido realizada. O ápice da vinda de Jesus à terra, o ápice da vinda de Cristo à terra, foi o Calvário. Foi a morte substitutiva minha e substitutiva sua. Glória a Deus. Ele veio para nos salvar. Ele veio para oferecer ao Pai um sacrifício. Ele veio, como disse Pedro, o justo para pagar pelos injustos. Louvado seja Deus. O santo pelos pecadores. Glória a Deus. Manjedoura, se fosse só a manjedoura, não fazia sentido. Teve que ter manjedoura, mas teve que ter cruz também. Ele começou na madeira da manjedoura e terminou no madeiro do Calvário. Louvado seja Deus para sempre. Observe, irmão, que o Calvário é tão importante que o Evangelho de São Mateus, 40% do Evangelho de São Mateus é a última semana de Jesus na terra. 60% do Evangelho de Marcos é a última semana de Jesus na terra. 33% do Evangelho de Lucas é a última semana de Jesus na terra. E 50% do Evangelho de João é a última semana de Jesus na terra. Aleluia. Para você ter uma ideia, Lucas é o que ainda tem muita coisa. Do capítulo 9 de Lucas em diante, já é a subida de Jesus para Jerusalém. Observe que Lucas tem 24 capítulos. Do capítulo 9 ao 24, louvado seja Deus, é a ida de Jesus para o Calvário. Então, a maior parte dos evangelhos, elas falam do Calvário. Elas falam da semana da paixão. Os evangelhos falam da semana da morte de Jesus no Calvário. Louvado seja Deus. Por isso que Paulo disse: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. A morte dele, irmãos, foi ultrajante. Louvado seja Deus. Foi humilhante demais, meus amados irmãos. Ele foi despido, ele foi cuspido, ele foi esbufeteado, ele foi zombado. Louvado seja o nome, irmãos. O Deus verdadeiro, o Deus criador daquelas vis criaturas, sendo zombado, sendo vilipendiado, sendo cuspido, sendo escarnecido por aqueles que ele criou. Irmãos, se nós soubéssemos quem é Jesus, como dizia uma mística do século XVI, nós morreríamos de amor. Aleluia. É porque nós crentes ainda não entendemos quem é Jesus. Nós crentes ainda não entendemos a obra de Jesus, o sacrifício de Jesus, o que ele fez para nos salvar, irmãos. Se nós soubéssemos, nós não éramos os crentes que somos. Nós não seríamos os crentes que somos. Nós seríamos crentes fervorosos. Nós seríamos crentes apaixonados por Jesus. Nós seríamos crentes
crentes dedicados a Jesus, 100% voltados para Jesus, irmão. Porque ele esvaziou-se, irmãos. Como diz a Bíblia, o que nós, ele esvaziou-se, ele despojou-se, ele se fez carne, louvado seja Deus, e passou por toda essa humilhação. Glória a Deus. A morte dele foi dolorosíssima. Irmãos amados, a morte de cruz, irmão, era a pior morte que tinha. Você sabe que o crucificado, irmãos, existe um médico que ele escreveu, à luz da medicina, o que era que um crucificado sofria. Glória a Deus. Esse livro ainda hoje existe por aí afora. Eu não lembro o nome do... Pierre Barbet, pastor, está me ajudando aqui, pastor Herman. Esse homem, ele é médico, e ele fez um estudo do que acontecia com uma pessoa crucificada. Irmão, é simplesmente inominável. Não dá para descrever. Só o médico mesmo, só quem entende da matéria, é que poderia assumir este púlpito com propriedade para dizer o padecimento, as dores, as aflições que um crucificado sofria na cruz. Aleluia. Glória a Deus para sempre. Foi uma morte de maldição. A Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado onde, meus amados irmãos? No madeiro. Gálatas 3:13. Ele foi pendurado no madeiro. O pai o abandonou. Ali para Jesus foi o inferno, porque o pai virou as costas para ele, e a ausência de Deus é inferno. Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Glória a Deus. O pai teve que retirar-se. A terra, o sol escureceu, a terra estremeceu. Irmão, foi um cenário. Jesus disse: essa é a vossa hora. E o poder das trevas, o poder do inferno estava contra Jesus ali, estava ferindo Jesus ali. Tudo isso, irmão, para nos salvar. Tudo isso para pagar o preço da nossa redenção. Louvado seja Deus. Eu gostaria de ouvir um glória para este Jesus nessa noite. Aleluia. Meus amados irmãos, esta é a história do Natal. Esta é a história daquele que se esvaziou, que abriu mão das suas prerrogativas para vir para cá, irmão, e ainda hoje é escarnecido, e ainda hoje é desprezado pela maioria da humanidade, e ainda hoje é aborrecido, é odiado, e cada vez que o tempo vai chegando, o final dos tempos, mais ele vai sendo aborrecido. Vocês estão lembrados do que foi que aconteceu em 2019, ou melhor agora, não sei se foi esse ano ou foi o ano de 2019, quando no carnaval, ali no Rio de Janeiro, irmãos, um imbecil se fazendo de Jesus e outro com um chicote batendo, como se imitando uma humilhação para com o Senhor Jesus Cristo. Ainda hoje é desse jeito, irmãos. Glória a Deus, mas graças a Deus que não foi em vão, porque este pequeno rebanho está aqui dando glória ao nome de Jesus, celebrando o seu Natal. Bendito seja Deus para sempre. Mas, irmão, se terminasse aí, não seria muito bom. Eu aprendi que o pregador não deve mandar para casa o auditório triste. Não, Senhor. Glória a Deus, se terminasse aqui, mas Paulo não termina no versículo 8. Olha que riqueza. Depois de tudo isso ele ressuscitou. Depois de tudo isso, ao terceiro dia, ele ressurge com corpo glorioso e volta até as prerrogativas que tinha antes. Ele não perdeu as prerrogativas para sempre. Foi só por 33 anos. Aleluia, glória a Deus. Agora ele ressuscita e ele volta a ter a glória que ele pediu ao Pai. Glorifica-me junto a ti com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele agora ressuscita, ele agora sobe ao céu, ele agora está sentado à mão direita de Deus Todo-Poderoso. Ele volta a ter as prerrogativas que tinha antes de vir à terra, antes de se encarnar no ventre da Virgem, antes de nascer em Belém, antes de passar 33 anos aqui. Ele volta a ter a glória que ele tinha. E quando chega no versículo 9, olha que coisa linda. Só o versículo 9, por favor, para nós concluirmos daqui a pouco a mensagem. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Quem pode dar glória a Deus, irmão? Irmão, não ficou do jeito que estava, não. Não ficou, não. Ele se esvaziou, mas ele recebeu de volta. Quem diz aleluia?
Glória a Deus, ele se esvaziou, mas agora ele volta a ter as prerrogativas que ele tinha. Louvado seja Deus, antes da encarnação, antes de se fazer carne. Observe, por isso também Deus o exaltou. Mas deixa eu dizer aqui na nossa Bíblia diz soberanamente. Mas em outras Bíblias, irmãos, aleluia, glória a Deus, dizem outras palavras. Não sei se tem NVI aí, glória a Deus. Na NVI como é que diz? Por favor, na corrigida, diz que Deus o exaltou soberanamente. Eu gostaria de ver na NVI, por favor, se for possível, glória a Deus, com um toque aí, passar para a versão NVI, glória a Deus. Mas essa palavra soberanamente, enquanto chega no grego, irmão, os irmãos que entendem grego, eles me disseram que é hiperipissum. Hiperipissum no grego é uma palavra que significa super exaltado. Não é exaltou, é super exaltado. Não é que ele foi exaltado, ele foi hiper exaltado. Essa palavra hiperipissum só tem aqui em toda a Bíblia. Em nenhum lugar da Bíblia tem essa palavra. A única pessoa que foi super exaltada foi Jesus. Veja aí, por favor, parece que chegou aí. Por favor, olha aí. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Se eu fosse você, eu daria glória para ele. Aleluia! Louvado seja Deus! Deus o exaltou. Glória a Deus. Por favor, volte a NVI, que coisa linda. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Aleluia! E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Porque ele desceu, porque ele abriu mão, porque ele cedeu, porque ele se humilhou, porque ele foi humilde, sem ter obrigação nenhuma, ele cedeu de livre e espontânea vontade. Aí o pai disse: agora eu vou lhe exaltar. Agora eu vou lhe dar uma posição que ninguém tem no universo. Eu vou lhe dar uma posição acima. Eu vou lhe exaltar a mais alta posição. Como diz aqui no grego, louvado seja Deus, hiperipissum. Você, Jesus, você vai ficar acima de tudo, acima de todos, acima de tudo, acima de todos. Ninguém terá uma posição igual à sua. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória seja dada a esse Jesus maravilhoso. Ele hoje não é mais um bebê, ele hoje não é mais um jovem, ele hoje não é mais um adolescente, ele hoje não está limitado. Por incrível que pareça, ele levou o corpo para o céu. A Bíblia diz: Cristo Jesus homem, ele nunca vai se ver livre da humanidade que ele levou. Ele é homem. Você vê que quando ele voltar, ele vai depois que ele ressuscitou, ele apresentou ao quê? O que aos seus discípulos? As mãos furadas. E ele disse: apalpai-me, vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Eu ressuscitei com um corpo. Agora é um corpo que atravessa a parede. É um corpo que está aqui e está no céu. É um corpo que está no universo. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? O Pai o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. O Pai lhe deu um nome, que o nome dele é quem resolve tudo. Para a salvação é o nome dele. Pedro disse: debaixo do céu nenhum outro nome há pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. O nome dele é que cura. Quando o Pedro e o João curaram o aleijado da Porta Formosa, eles disseram: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Quando vai expulsar demônio, qual é o nome? Qual é o nome? Jesus disse: em meu nome o que, igreja? Expulsarão o que, igreja? Demônio. Perdão de pecado. Na primeira carta de João 2:12 diz que pelo nome de Jesus são perdoados os pecados, e pelo nome dele as orações são respondidas. Ele disse: tudo o que pedir ao Pai em meu nome eu farei. Glória a Deus para sempre. Não é João. Tem um velho hino que dizia: não é Pedro, não é Daniel, nem Maria, nem Isabel. O nome é Jesus. O nome é Jesus.
Para salvação é Jesus, para perdão de pecado é Jesus, para cura da enfermidade é Jesus, para expulsar demônio é Jesus. Louvado seja Deus, tudo é Jesus. Para oração respondida, ela só é respondida se for em nome de Jesus, porque o Pai lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Aleluia, aleluia. E para encerrar, aleluia, e para encerrar, versículo 10, por gentileza. Louvado seja Deus. Para encerrar o versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Aleluia. Irmão, vai chegar o dia. Vai chegar o dia, irmão, que todo joelho vai se dobrar. Os que estão nos céus, anjos e remidos. Os que estão na terra, os homens, quando Cristo voltar, todos vão ter que se dobrar, meu filho. Essa gente que zomba de Jesus vai ter que se dobrar. Aquele camarada que se fez de demônio e se dando em Jesus, dando no camarada que se fazia de Jesus, vai ter que se dobrar. O dono daquela escola vai ter que se dobrar. Os que blasfemam de Jesus vão ter que se dobrar. No céu, os anjos e os remidos. E na terra, os homens que não creram em Jesus Cristo vão ter que se dobrar. E a Bíblia diz: e debaixo de quê, meus amados irmãos? Da terra, nos mundos infernais, os demônios, os anjos caídos, os homens réprobos, condenados, com a cara feia, com raiva, mas vão ter que dizer: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Anjos, salvos, homens e demônios vão ter que confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja Deus para sempre. Foi por isso que ele se encarnou. Foi para lhe salvar, meu amigo. Ele se esvaziou. Ele passou por tudo isso só por amar a você, só por amar a mim. Se só tivesse um pecador, olha, pastor, Jesus só fez isso porque tinha muita gente para salvar. Não, se só tivesse um pecador, se só tivesse eu e se só tivesse você, ele teria feito tudo isso. Aleluia. Se só tivesse um pecador para ser remido, ele teria feito tudo isso. Foi por você, foi por amor que aconteceu tudo isso com Jesus. Nós vamos nos colocar de pé em nome do Senhor, e você vai vir aceitá-lo como seu Salvador. Eu lhe convido para você vir à frente e aceitá-lo como Salvador agora. Não é possível você ouvir isso acerca de Jesus e você rejeitá-lo. É impossível ouvir uma palavra dessa acerca de Jesus e não tomar uma decisão de segui-lo, de aceitá-lo como Salvador. Onde está a primeira pessoa? Por gentileza, levante a sua mão, irmão. Levante a sua mão. Você trouxe alguém, irmão? Por gentileza, ajude esta pessoa. Glória a Deus. Onde está a primeira pessoa que deseja aceitar esse Jesus como Salvador? Por favor, glória a Deus, não demore, não retarde. Levante a mão e venha aqui à frente em nome do Senhor. Ele fez isso tudo por você. Ele deixou, ele esvaziou-se por sua causa. Ele, sendo rico, se fez pobre por sua causa. Tudo isso foi por amor a você.